Shazam, Fúria dos Deuses, está chegando à tranquilidade. Nenhum trailer desse filme chegou a dar aquela empolgada, aquela hypada na gente, né? Aquela levantada na galera. Fora isso, ainda existe aquele medinho de que a franquia morra por aí mesmo, né? Sem continuação, sem aproveitamento desse novo universo da DC nos cinemas. Tá tendo reboot agora, com o Peter Safran, com o James Gunn e tal. O público tá naquela dúvida. Aí quando pinta a dúvida, quem que pode responder se um filme é bom ou não? A crítica? A crítica tá meio queimada ultimamente também, porra. Fica difícil pra caramba trazer pra vocês que a crítica já viu. Mesmo assim, não tem outro jeito. Eu fui conferir o que os críticos estão dizendo sobre Shazam 2. Tem que ser a nossa única fonte. Vale a pena o filme? Continua bem aquilo que a gente viu no primeiro filme? Tem que correr pro cinema ou esperar chegar no streaming? É o que a gente vai conferir agora. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Galera, tá super em tempo de você começar o teu projeto na internet agora em 2023, começando um canal no YouTube, monetizando esse canal, fazendo com que os seus vídeos tenham acesso todos os dias e que você ganhe inscrito todos os dias. Mas é uma fórmula mágica, Peter? Nunca é uma fórmula mágica, mas é um método que eu tenho desenvolvido cada vez mais, eu tenho descoberto os melhores atalhos e é isso que eu quero passar pra você. Uma fórmula, um caminho onde você entre nesse caminho e teu canal tenha resultado todos os dias. Eu não quero que você fique com o teu canal numa linha reta, até baixando de vez em quando. Caramba, tá cada dia pior. Não é isso que eu quero. Eu quero que você comece o teu projeto, os seus primeiros vídeos e todo dia seja uma subida. Todo dia seja melhor do que o dia anterior. Isso eu garanto pra você. Vem aprender esse passo a passo agora no Desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0. Vai acontecer dos dias 14 a 16 de março. Tá chegando, é totalmente online e grátis. E você nem precisa aparecer no canal. Eu vou te mostrar o passo a passo para você ganhar uma renda extra no YouTube, ou quem sabe até para você transformar isso aqui na tua principal fonte de renda, como é a minha hoje. Então você com certeza vai ter esse método na sua mão. Basta você querer. Então toca nesse link que eu deixei aqui embaixo, é grátis, você vai aprender demais e vai fazer funcionar aqui dentro do YouTube finalmente. Tô te esperando lá. Eu não vou esconder de vocês que a opinião da crítica recentemente tá qualquer coisa, não tem como mais camuflar isso pra vocês, né? Se eu olhar aqui no canal, os críticos elogiaram praticamente todos os filmes da fase 4 do CM. Encheram a bola de Homem-Formiga 3. Aí quando a gente foi conferir nos cinemas, não era aquilo tudo, ok? Críticos, rapaz, tá difícil a gente confiar em crítico. A mesmíssima coisa aconteceu com o Adão Negro. Os primeiros críticos colocaram o filme lá em cima, teve uma ou outra reclamação. Aí depois que eu fiz o vídeo, depois que o filme lançou, parece que os críticos combinaram, apertaram o detonador, lançaram a lenha Adão Negro. Continuo dizendo, eu curti Adão Negro. Eu sou um caso raríssimo. Aliás, raríssimo não. Você pode até falar do Peter, você é diferente. Não. Adão Negro, a maioria da audiência gostou. Os críticos que mudaram de opinião. Mas enfim, sério, eu respeito muito a profissão dos críticos, de verdade. A galera zoa e tal, mas eu respeito mesmo. Essa galera que estuda cinema, crítico estuda cinema, é diferente. É diferente de um apresentador meia boca que nem eu aqui, entendeu? Os caras entendem dos paranauês, de como se faz um filme e tudo mais. Só que a opinião não tá batendo muito com a minha. O errado sou eu? Enfim, isso aqui foi só um desabafo pra vocês. Vamos ver agora o que os primeiros críticos falam sobre o Shazam 2. Então já deixa um like aqui, se inscreve no canal. E deixa eu só explicar uma coisa aqui. A gente tem que entender que existem meio que duas levas de críticos, ok? Não é uma só, não é só uma onda de críticos, não. São duas levas. Tem aqueles caras que são chamados pelos estúdios, mesmo antes do lançamento, né? Faz parte do marketing do filme. Chama a galera pra assistir o filme. São os críticos. Eu tenho comigo que esses caras se empolgam fácil, ok? Tá sendo chamado, network, porra, meu amigo me chamou, o cara lá do filme, porra, isso rola, galera. Eu tô um pouco nesse meio também, vocês sabem disso. Raros são os casos em que eles saem reclamando. Raros, é só você ver a média, ok? Então, porra, fica com o pé atrás. Aí a segunda leva, Pedro, a segunda leva de crítica surge depois da estreia. É a galera que pagou o ingresso, né? Foi lá, paga o ingresso, assiste e volta pra revista, pro jornal, pra escrever um negócio mais profundo. É por isso que muitas vezes a gente vê um filme abrindo com Rotten Tomatoes lá em cima e depois o negócio desce ladeira abaixo. Então, pô, pensa, cara, essa galera primeiro, essa primeira leva é chamada. Os caras, porra, o cara tá me chamando, maneiro pra caramba, o cara se sente, né, porra, o Senhor das Estrelas, né, literalmente, né, aí, pô, vou dar nota boa, né? Por isso que no Rotten Tomatoes no início, pô, estamos 5, 6 críticas, 10 críticas. Se o cara der uma nota baixa, o cara que tá chamando, porra, eu sei quem que eu chamei. Não é 2.000 pessoas que estão dando nota, tem 5 ali. Eu sei quem são essas 5, né? Mas bora manter a tradição aqui. Eu vou abrir com ele, o homem, a lenda. Eu sempre abro com ele, ok? Eric Davis, do site Fandão. Sente a empolgação do cara.
A DC está de volta. Shazam, Fúria dos Deuses é muito maior e mais explosivo que Shazam. Absolutamente amo o humor e a maneira como ele centra na família escolhida. Além disso, nenhuma história de origem significa que a ação começa imediatamente e não para. Monstros retorcidos, surpresas divertidas, muito coração, eu recomendo. Porra, caramba, como eu torço pro filme ser exatamente o que esse cara falou. Tomara, né? Como eu torço pelo sucesso da DC, galera, demais. Eu torço muito pra poder, sabe, ter uma leva de filme da DC, de vídeo da DC aqui no canal pra caramba. Quero mais é que vocês fiquem, porra, PT, mó DC7, né, tá largando a Marvel. Lógico, pô, eu quero mais é que vocês fiquem indecisos se eu sou Marvete ou DC7. Por enquanto a maioria tá falando que eu sou Marvete, né, eu concordo. Tem mais coisa da Marvel, mas eu torço muito pela DC. Eu quero sentar na sala de cinema e ver um filme bom, eu preciso disso. É isso que eu espero de Shazam 2. Infelizmente, eu vou seguir com o pé atrás, porque o Eric Davis sempre elogia. Todos os filmes são fantásticos pra esse cara. Por quê? Ele é gerente do Fandango, o maior site de venda online de ingressos dos Estados Unidos, entende? Pra ele, todo filme é imperdível, entende? Quem tá vendendo ingresso é ele, o Eric Davis, né? Eu acho difícil ele dizer, não compre ingresso pra esse filme, não vale a pena. Fique em casa aí, eu não gostar desse filme. Não precisa nem vir no meu site comprar ingresso. Não é estranho? Mas tô fazendo minha parte trazendo pra vocês. Quem também elogiou e também é suspeito pra falar foi o próprio James Gunn. Porra, Pedro, você tá exagerando pra caramba. Vai trazer a crítica do James Gunn. Porra, o que eu fiz? O que eu posso fazer? Foi o que eu anotei agora. O chefão da DC toda mandou real curto e grosso no Twitter. Eu amei, o filme detona. Zachary Levi, o diretor David Sandberg e Rachel Zegler e toda a equipe matam a pau. Bom, felizmente o Eric Davis e o James Gunn não são as únicas pessoas que tiveram acesso antecipado ao Shazam 2, senão a gente aqui tava lascado. Eu acho que não tinha nem cara de pau de fazer esse vídeo pra vocês. Mais gente assistiu e geral parece que se empolgou mesmo. Será que agora vai? O Eric Eisenberg é crítico de carteirinha, ele trabalha com Cinema Blend, um baita de um portal de cinema. É um site sério, ok? O cara escreveu o seguinte: Shazam, Fúria dos Deuses é uma sequência super divertida e digna. Não é um filme de quadrinhos que muda o jogo, mas conquista você com seus personagens e energia. Assim, você olha, esse cara pareceu sincero, né? Essa é uma coisa que parece que escreveu, não tá querendo agradar ninguém, parece que tá bacana isso. Eu honestamente acho muito difícil alguém errar com uma franquia leve como Shazam, eu acho difícil. Eu não vou assistir esperando um Vingadores Ultimato, um Avatar, um negócio épico, vai mudar a história do cinema. Não é isso, eu não vou com essa esperança, né? Eu nem vou assistir pra ver um filme mais pesado, tipo Coringa, sabe? É sessão da tarde mesmo, é saber, diversão pura. Eu vou com essa vontade, assistir uma sessão da tarde. Um grupo de garotos mal criados estão aprontando todas. Eu vou pra ver isso. E tudo indica que o filme entrega essa diversão. E não adianta a gente falar, sessão da tarde, então nem vou. Pô, tem várias sessões da tarde que são maneiras pra caramba. Para com isso, hein? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, galera. Eu tenho uma expectativa pra esse filme, ok? E essa parecia ser a mesma expectativa que o Joseph Deckelmeyer tinha. Ele é crítico do Screen Rant, um site que eu adoro esse site. E ele escreveu as seguintes palavras: Shazam 2 é o que eu queria que o filme fosse. O filme faz um bom trabalho em equilibrar esse grande elenco e é apenas um filme divertido de super-herói com muito coração. Eu adoraria ver esses personagens e atores continuarem no DCU e acho que pode caber. Vai ver por si mesmo. Já tô me animando, falei. Uma parte de mim luta pra não cair na conversa desses críticos, mas os caras estão dizendo exatamente o que eu quero ouvir, entende? Fica aquele anjinho e o capetinho aqui de cada lado, né? Será que não tem um crítico apontando defeito no filme? É um crítico. O mais próximo que eu encontrei de uma reclamação, porque eu procuro reclamação pra trazer pra vocês, né? Pra dar uma pincelada, mas eu tenho que trazer, né? Mas não é uma reclamação, foi o mais próximo que eu encontrei. Foi a opinião da Jamie Broadnax. Ela é fundadora do Black Girl Nerds e ela mandou o seguinte: Shazam continua a se inclinar para sua tolice e imaturidade nesta sequência, o que nos diz que essa franquia permanecerá para manter estes filmes engraçados, leves e pastelão. Ou seja, a crítica apontou que o filme é bobinho, né? Ela disse que o filme é bobinho, mas ela mesma reconheceu que a franquia é assim, né? Tipo, é pra ser um negócio pastelão. Não tem nada de errado em um filme ser bobo se o público já sabe que vai encontrar isso. Ok? A gente vai, pô, você vai... Como é que você vai pra assistir um filme do Deadpool? Você sabe que vai ser bobão, mas a gente gosta disso. Agora, não dá pra pessoa sair de casa, pegar a condução lá, porra, pagar o preço do ingresso, sentar no cinema esperando ver uma luta épica de Deus e terminar assistindo Thor, Amor e Trovão. Pô, tive que falar, galera. Tu tá lá na maior empolgação, agora eu vou assistir um Thor, casca grossa, e vem o Thor do popozinho falante, não dá. Então assim, eu sei que Shazam 2 vai ser da zoeira. E é isso que eu quero ver, eu vou estar lá pra assistir isso, né? Vai ser bom, vai ser mesmo divertido pra mim? Isso aí eu vou ter que conferir pessoalmente. Mas com certeza eu vou trazer aqui minha opinião, vai ter vídeo com spoiler, sem spoiler, serviço completo. E você, qual é a tua expectativa pra Shazam 2?
E não esquece, deixa o link aqui embaixo do Desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0, tá chegando. O evento vai passar muita gente, vai começar um canal de sucesso no YouTube. Não fica pra trás, começa o teu canal de sucesso no YouTube. Transforma a tua vida como eu transformei a minha, fazendo isso aqui o teu trabalho. Totalmente possível, totalmente gostoso, crescendo sem parar. Toca aqui e é de graça. Agora sim, agora você pode se inscrever no canal, ativa o sininho, tô contando com os comentários de vocês. Mas olha, eu vou trazer mais informações, ok? Essa semana tem mais vídeo irado pra vocês, ok? Então conto com a sua inscrição, com o sininho. Até a próxima, valeu galera, fui!